Bom dia, pessoal. Bom dia. Saudade de vocês. Hoje eu vou montar uma aula um pouco diferente no PowerPoint, mas sem imagem minha, senão o vídeo fica muito pesado para depois eu postar no YouTube, tá, gente? Então vai ser minha carinha hoje, tá bom? É só com a minha voz. Então, beijos a todos. Hoje é a nossa última aula de energia de entalpia, de termoquímica, né? Hoje nós vamos falar da energia de ligação, tá? Essa aula corresponde à apostila 6, na verdade são duas aulas, aula 20 e 21, da página 216 da apostila de vocês. Acompanhe a aula com a apostila aberta, tá, gente? Fica mais fácil na hora que a gente começar a trabalhar os exercícios. Portanto, a gente vai finalizar a parte de termoquímica com esse assunto, tá bom? Então, o que é importante saber a respeito da entalpia ou energia de ligação? Lembra que químico dá nome para energia ou calor, que é a mesma coisa que entalpia, dependendo do que ele vai analisar. Então, essa aula a gente analisa a ligação química, tá? Então, o que indica para a gente quando o exercício fala, me dá como informação a energia ou entalpia de ligação? Esse valor é o valor de energia necessária para eu quebrar uma ligação química. A gente fala que é para romper um mol de ligações. O que seria um mol de ligações? Né? Sempre os átomos vão estar no estado físico gasoso. Então, por exemplo, se eu pegar o H2, tem uma ligação entre eles. Gente, não se preocupa, vocês não vão ter que saber as ligações. O exercício, ele fornece a tabela, tá? Então, no caso do hidrogênio, você vai perceber que ele tem uma ligação simples. Ó, é dado uma tabelinha para vocês aqui. Eu não peguei o hidrogênio, não está aqui, tá? Coloquei como exemplo. Então, aqui eu tenho o hidrogênio fazendo uma ligação com outro hidrogênio. Eu vou no laboratório e quebro essa ligação. Eu separo os átomos em dois átomos isolados. Aí eu vou lá e no meu aparelho eu vejo que a energia necessária para eu quebrar essa ligação foi de 436. Então eu chamo essa energia de ligação. Tá? Uma coisa importantíssima, sempre que eu estiver quebrando a ligação, então aqui os átomos estavam ligados e aqui eles estão separados, é uma energia positiva, ΔH positivo. Sempre para quebrar a ligação, entalpia positiva, tá? Peguei um outro exemplo. O dupla O. Quero quebrar a ligação dupla entre dois átomos de oxigênio. Quebrei, os átomos estão separados, estão vendo? Vou lá no laboratório e analiso a energia necessária para eu quebrar essas duas ligações. A gente fala para quebrar a ligação dupla, tá? A gente chama 1 mol de ligação dupla. Aqui em cima é 1 mol de ligação simples. Não fiquem muito preocupados com esse 1 mol. Então, na hora que eu for quebrar aqui a dupla ligação, as duas ligações, né, a dupla, eu preciso de 498 quilojoules. Então, o ΔH de ligação, para quebrar essa ligação, é 498 quilojoules. Ninguém decorando esses valores, tá certo, gente? Vocês precisam saber entender. Coisas importantes. Para a gente quebrar a ligação, ΔH positivo. Então, se eu estivesse formando a ligação, seria o mesmo valor aqui, mas negativo. Então, se eu for formar a ligação entre dois hidrogênios, vai ser 436, só que negativo, tá? Para quebrar é positivo, para formar a ligação é negativo. Outra coisa que vocês têm que tomar um cuidado, tá? Não é que para quebrar uma dupla é 498. Ah, então se for quebrar uma ligação simples, vai ser a metade? Não, tá, gente? Por isso que não tem que saber os valores. Ó, tá vendo aqui a tabela? A dupla para quebrar a ligação é 498. Se eu quisesse quebrar apenas uma ligação entre dois átomos de oxigênio, é 146, tá vendo? Não é a metade de 498. Então, não é para ficar decorando esses valores são fornecidos. É só para você entender que quando eu quebro a ligação,
é um ΔH positivo. Se eu estiver formando a ligação, é um ΔH negativo, tá certo? O que mais que a gente tem, tá? Peguei a apostila. Eu fiz um roteiro para vocês com a teoria mais detalhada que eu vou aplicar nos exercícios, tá, gente? Senão fica um vídeo muito longo e daqui a pouco vocês estão tudo nanando, né? Então, eu vou comentar coisas agora que tem lá no roteiro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 5 exemplos de ligações com a energia de ligação para cada uma, que foi a energia que eu usei para quebrar a ligação, né? Lembrando da teoria. E o que a gente tem de informação? Que quanto mais forte for a ligação aqui, mais difícil é de eu quebrar ela. O que vai acontecer com a energia que eu preciso dar? Vai ter que ser maior, tá? Então, essa teoria é importante. Quanto maior for a energia de ligação, ele está falando para mim que mais difícil foi de quebrar. Portanto, a ligação é mais forte. Então, de todos esses daqui, a ligação mais forte é a do HF, 564. E a ligação mais fraca? É aquela que eu preciso de menos energia para quebrar. Se eu preciso de menos, é porque é fácil de quebrar, tá? Que é do F2. Então, a primeira pergunta, qual a ligação mais fácil de ser quebrada? É do F2, tá? Porque tem um menor valor, certo? Segunda pergunta, complete o ΔH associado aos processos equacionados a seguir. Então, olha, ele me dá algumas equações que ele quer que a gente coloque o ΔH aqui. Então, vamos interpretar isso daqui pensando na ligação. O que essa primeira informa para a gente? Que eu tenho um H ligado num CL, estão vendo? Um H ligado num CL. Ai, Arleise. Olha eu conversando comigo mesmo. Ai, Arleise, como eu sei que aqui é simples? Porque você tem uma tabela, gente. Tá vendo que aqui é simples? Então, você não vai ter que decorar, você vai olhar a tabela. Essa ligação vai ser quebrada nos átomos, tá vendo? Ó, quebrou. Eu quebrei essa ligação e separei o H do Cl. Então, o 1 é quebra de ligação. Quebra de ligação sempre ΔH positivo. Quanto vale o HCl? 431. Portanto, mais 431. Eu estou quebrando. No segundo, ao contrário, eu tenho 2 átomos sozinhos. Ó, esse 2 na frente, gente, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, um H separado de um H. E aí eles juntaram formando o H2. Então, um H se ligou com outro H. Ó, tá aqui. Então, aqui eu estou formando uma ligação. Eu estou pegando átomos e estou formando a ligação, diferente daqui de cima, que eu estou quebrando. Sempre que eu formo ligação, o ΔH é negativo. De quanto? Do mesmo valor que tem na tabela. Só que aí você tem que saber que é um valor negativo, tá? E o último aqui, como que a gente interpreta? A gente tem 2 do Cl2. Cl2 são átomos ligados. Então, ó, um Cl com Cl e outro Cl com outro Cl. Eu tenho 2 deles. É assim que a gente pensa. E para cá, eu estou quebrando todas as ligações. Estou deixando os 4 átomos isolados. 1, 2, 3, 4. Ó, esses 4 átomos estão separados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando a ligação. Já sei que o ΔH é positivo. Mas de quanto? Se eu fosse quebrar só um Cl com Cl, seria 242. Mas eu estou quebrando 2 dele. Por que eu sei disso? Porque o exercício falou aqui para mim. Então, na verdade, eu vou ter 2 vezes 242. Por que positivo? Porque eu estou quebrando a ligação. Tá certo, gente? Uma carinha aí para alegrar a vida de vocês. Cada vez que eu fizer o PowerPoint, eu vou colocar algumas imagens, tá, gente? Senão eu me sinto muito chata só falando. Tá bom? Agora, a gente vai aprender a como fazer o cálculo de um ΔH de uma reação se for dado a entalpia de ligação, tá? Então, ele fala, para a gente usar a tabela lá do primeiro exercício, tá? A tabela que a gente acabou de analisar. E conta uma historinha aí do fluoreto de hidrogênio, que é um gás ambiente dissolvido na água, pode ser chamado de ácido fluorídrico.
Essa solução possui a propriedade de corroer o vidro e silicatos em geral, sendo usada, por exemplo, para gravar o número de chassi nos vidros dos carros. Então, tá aqui. Escreva a equação química balanceada com os menores coeficientes inteiros para a formação do HF gasoso. Formação é porque ele vai para o produto, a partir das suas substâncias simples. Então, ele quer que a gente escreva a reação. H2 mais F2, a substância simples, formando HF. Aqui, gente, é porque eu não consigo colocar uma seta, tá? Então, aqui é como se fosse a seta. Esse 2 na frente do HF é para acertar a quantidade dos átomos aqui. Então, item A já foi. Item B, utilizando a tabela fornecida na questão anterior. Então, vocês vão lá para a questão 1, pegar aqueles valores, porque você não decora aqueles valores, tá? Ele quer que a gente calcule esse ΔH aqui, tá? Então, o que eu coloquei no roteiro para vocês? Nós já aprendemos a calcular o ΔH de uma reação quando é dado a entalpia de formação. Então, o que a gente faz? A gente faz a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Mas isso é se for entalpia de formação. Agora, ele está me dando a entalpia de ligação. Não posso fazer isso, tá, gente? Muito cuidado. Não pode. Eu escrevi isso no roteiro. Porque normalmente vocês fazem, tá? Mas não pode. O que você vai fazer? Você vai analisar a ligação. Então, vamos pensar na ligação aqui, ó. A reação inteira, eu tenho o H ligado com o H no reagente. Aqui eu tenho o F ligado com o F no reagente. No produto, o H passou a ligar com o F e outro H passou a ligar com outro F. Então, o que aconteceu nessa reação? Houve a quebra da ligação do H com H, quebrou aqui, quebrou a ligação aqui do F com F. Um H pegou um F, o outro H pegou o outro F, formando o produto. Então, vamos analisar a teoria da ligação. Nos reagentes, para o reagente poder formar o produto, nos reagentes eu quebro a ligação, tá certo? No produto eu formo, porque aqui foi formada a ligação H com F, H com F. Então, vamos pensar nos valores. O valor da tabela do H com H é 436, do F com F, 154. Do HF lá na tabela é 564, como eu estou formando 2 aqui, então 564. Qual é a teoria envolvida agora? No reagente, eu estou quebrando ligação. Você vai somar todas as ligações aqui, e sempre que quebrar a ligação, a entalpia é positiva. Você vai fazer a mesma coisa com a entalpia dos produtos. Você vai somar todas as energias das ligações, só que aqui eu estou formando ligação. E quando eu formo ligação, ΔH, negativo. Gente, isso está escrito no roteiro, bem bonitinho, tá? Então, aqui, ó, eu somei esses dois valores, somei e coloquei o mais, somei esses dois valores no produto e coloquei o menos. Gente, é sempre assim. O exercício forneceu a entalpia de ligação. Você soma todas as ligações do reagente e coloca o mais. Soma todas as ligações do produto e coloca o menos. E agora vem o que vocês erram, mas vocês não vão errar porque eu vou ficar enchendo o saco. Você não pode fazer produto menos reagente, porque isso é se o dado fosse entalpia de formação, que não é. Nesse momento agora, você só vai juntar esses dois valores, esse mais esse. Só que sempre aqui é positivo e sempre aqui é negativo. Então, na verdade, essa soma vai ser uma subtração. Mas você sempre junta os dois. Na hora que você juntar os dois, você vai subtrair e conservar o sinal do maior, que nesse caso, o maior é negativo, tá? Você fez a subtração de 1.128 menos 590, sinal negativo aqui porque esse valor é maior. Tá certo, gente? Então, cuidado, tá? Treina sozinho para ver se consegue fazer, tá bom? E uma carinha aí do Buba, né? Do Rei Leão. Que mais? Vamos fazer. E agora, para a gente finalizar, quase finalizar, tá? Tem esse exercício, tem mais um.
Ele quer que a gente coloque tudo que a gente fez no exercício 2, tá? Que é o item C aqui. Ele quer que a gente coloque isso num diagrama, num gráfico. Nesse gráfico eu tenho que ter o HF, que está aqui, o H2, que está aqui, o H2, que está aqui, e os átomos sozinhos, tá? Esses átomos de H e de F, eles vieram da quebra da ligação, né? H2 quebra a ligação e F2 quebra a ligação. Então, como que vai ficar? H2 mais F2 vai ficar aqui no meio. Por que eu sei que ele fica no meio? Porque quando eu quebro a ligação, para deixar o H e o F sozinho, é entalpia positiva. Então, o gráfico tem que subir. Então, eu não posso pôr ele aqui em cima, porque aí não tem para onde subir, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui no meio. E vou colocar o HF aqui embaixo, por quê? Porque o ΔH deu negativo, tá vendo? Então, essa reação tem que descer. Então, aqui eu tenho HF, essa variação é o ΔH que eu calculei. Esses dois aqui, para eu poder colocar em relação ao H e o F, é aqui, ó. H2 é esse, F2 é esse. Eu quebro a ligação HH, FF. E aí, qual é o valor total dessa energia? A soma de todas aqui. Então, aqui eu vou subir, separei todos esses átomos. Esse valor dessa subida inteira é o valor para eu separar o H com H do F com F, dando esse valor de 590. Ah, Elise, por que você não colocou do HF direto, né? Porque ele quer que separa do H com H e do F com F. Tá bom, gente? Então, subiu aqui, porque para quebrar a ligação é positivo, desceu aqui, porque eu calculei que o ΔH dessa reação é negativa. Então, negativo tem que descer o gráfico, positivo tem que subir. Tudo bem? E para a gente finalizar, porque o exercício 4 eu vou querer que vocês façam, tá? Então, só para ver se ficou bem claro mesmo, tá? Aqui eu tenho uma reação, ele conta uma historinha, sempre eles contam, né? E eu tenho uma reação onde eles já me mostram as ligações, tá vendo? E me dá o valor da energia de cada ligação. E quer que a gente calcule o ΔH da reação acima, que é a reação que eles chamam de hidrogenação. Então, eu tenho os reagentes e eu tenho os produtos. Então, falou de energia de ligação, vou calcular todas as ligações nos reagentes. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui carbono e hidrogênio, vale o 413. Eu tenho essa 413, essa de 413, essa de 413 e essa de 413. Então, eu tenho 4 de 413. Então, eu poderia multiplicar 4 vezes 413. Ou somar as 4, tanto faz. Mas eu tenho essa aqui no meio também, aqui no reagente, ó. C dupla C, que é essa, 602, tá vendo? E tem esse outro reagente, que é H com H, que é 436. Soma todas as ligações dos reagentes, soma tudo isso e coloca no reagente sempre o sinal positivo, porque ele está quebrando ligação para quebrar a ligação positiva. Aí eu vou para o produto. Ó, o que eu tenho no produto? Eu tenho 6 ligações C com H. Ó, eu tenho essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu fiquei com preguiça de repetir todos, tá, gente? Então, 413 vezes 6, ou você poderia somar 6 vezes 413, tanto faz. Esse valor dá 1.478. Legal, mas eu não posso esquecer daqui do meio. C simples C. C simples C é 346, estão vendo? Tá aqui, ó. Soma todas as ligações no produto e coloca o sinal negativo. Para finalizar, não vai me fazer produto menos reagente, senão eu bato em vocês, hein? Tá? Para finalizar aqui, você vai pegar esse valor e juntar com esse. Esse juntar, na verdade, é uma subtração, que conserva o sinal do maior, que aqui no caso o maior é negativo. Ai, Arleise, sempre o maior é negativo? Não, poderia ser o maior aqui positivo, tá? Gente, o que não pode fazer é colocar produto menos reagente,
Porque essa ideia é só se você tiver como dado aqui, ó, a entalpia de formação, que não foi dado. Ele te deu a de ligação. Tá certo? Então, esse exercício depois treina também fazendo sozinho, tá? Para ver se vocês chegam no valor. Uma carinha aí do Timão para vocês. Tá bom? Esse exercício 4 aqui, gente, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. É um exercício de médio para difícil. Depois eu faço a correção com vocês, tá? Ou coloco a correção no grupo do WhatsApp, o que vocês preferirem. Ele me dá um gráfico e me dá aqui os segmentos, né? Ó, aqui é 0, aqui é 2.249. Então, ó, pensa, ó, se eu estiver subindo daqui até aqui é mais. Se eu estiver descendo é menos, né? Lembra do segmento. Me deu o segmento daqui até aqui embaixo, que é 2.346. Por que ele pôs esse menos? Porque está descendo. Se eu estivesse colocando para cima, seria mais, tá? De acordo com esse gráfico, a síntese da amônia é o NH3. A partir do nitrogênio e hidrogênio, é uma reação endotérmica ou exotérmica? Então, ó, você está descendo. Quando desce vocês vão responder. Aí ele fala, sabendo que a energia da ligação do HH é igual a 436, qual é o valor da ligação tripla? N com N, tá? Aqui a reação, gente, ó, esse N com N é N tripla N, tá? Pega a tabelinha, no início da aula tem tabelinha do N tripla N. É tripla aqui, tá? O nitrogênio faz tripla. O hidrogênio é H simples com H. Ele quer que você calcule a ligação tripla formando o NH3, tá? Então, é um exercício mais complicadinho que vocês que têm que montar. E aí, a última pergunta, qual o ΔH para formar o mol da amônia? Tenta, tá, gente? Quem tentar e não conseguir, me pede ajuda, mas é mais difícil, depois eu coloco no grupo a resolução bonitinho para vocês, tá bom? Uma carinha de susto. Gente, então um beijo, tá? Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus, bom estudo, né? Força que logo, logo a gente está juntos, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Saudades, muitas saudades.